Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Pod Estética, mais um episódio. Só que olha só, não é qualquer episódio hoje não, tá? Nós estamos nada mais, nada menos que com ela, Maria de Fátima Lima Pereira. A mulher é uma sumidade dentro da nossa área. Gente, olha, eu vou te dizer... Trazer ela aqui no Pod Estética, ter a presença dela aqui, engrandece muito o nosso projeto. Pode ter certeza que nós estamos fazendo parte da história da estética, porque ela estar aqui hoje, ela é a história da estética dentro do nosso país, dentro de São Paulo, dentro do mercado da estética brasileira, mundialmente dizendo. E é muito nós nos sentimos muito honrados aqui do Pod Estética. Eu estou com ela aqui, nada mais nada menos que Maria de Fátima. Lindo! Seja bem-vinda! Olha, sinta-se abraçado! Muito honrada e feliz pelo convite, Heitor. Para mim é uma grata satisfação ver toda a tua evolução profissional, ver esses meninos trabalhando de forma exemplar, trabalhando com as boas práticas, profissionais que são aquelas que eu acredito e que movem a estética há tantos anos, né? Muito obrigada pelo convite, lindo. É isso aí, a gente tem em quem se inspirar, né? E trazer pessoas que são inspiração para nós é muito bom. Pessoas que a gente via há muito tempo atrás e parecia inacessível hoje poder ter esse contato e essa amizade é muito bom. Mas antes da gente já iniciar aqui esse bate-papo, que hoje eu não quero perder um segundo de falar de outra coisa, a não ser conhecer um pouco mais da Fátima, trazer as histórias delas aqui para vocês. Eu quero falar dos nossos patrocinadores, exatamente isso. Sozinho nós não fazemos nada e nós precisamos de parceiros. E os parceiros que estão nos ajudando aqui no Pod Estética, primeiro deles é a PHC Academy, a nossa escola de cursos online e presencial que ajuda o profissional de saúde estética a se especializar dentro de técnicas que são incríveis e atuais dentro do nosso mercado. Técnicas como, por exemplo, microagulhamento, mecânico, elétrico e por infusão, intradermoterapia pressurizada, jato de plasma e também mesoterapia avançada. Então, são vários tipos de cursos e formações online que a PHC Academy está trazendo aí para os profissionais de estética. Quero falar também da empresa Brilhe Sua Marca, nossos parceiros, que trouxe aqui, que está fazendo para a gente o nosso kit Pod Estética, caneca. Você quer fazer algo personalizado para sua empresa, clínica, você que tem empresa de cosmético, escola, cursos e afim, a Brilhe Sua Marca é a empresa que vai ajudar a sua marca a brilhar, independente se seu projeto é grande ou se o seu projeto é pequeno. O legal é que eles fazem sem um número mínimo de compra. Você pode fazer uma caneca ou pode fazer 1000 canecas. Você vai ter essa possibilidade. Então, conheça aí a Brilhe Sua Marca. E o nosso último parceiro aqui, é muito importante, é a ABM Marcas e Patentes. Galera, eu sempre venho falando, você que tem um nome, você que tem uma ideia, registre esse nome, registre essa ideia. E a ABM Marcas e Patentes é a empresa que cuida das nossas marcas, como técnicas avançadas de microagulhamento, Inject Press e também o Pod Estética. Sabe por quê? Porque o pessoal falou assim, Heitor, que nome legal, Pod Estética e tal. Eu falei, opa, eu já vou registrar esse nome, porque eu já passei por isso, por um momento. Eu criei um nome muito legal e pegaram esse nome, registraram na minha frente. Então, a ABM Marcas cuida da sua marca, da proteção da sua marca. É isso aí, galera. Fátima, que legal ter você aqui. Muito grata pelo convite. Olha, feliz da vida, viu? Vamos bater um papão aqui hoje, feliz pra caramba. Tá? Tá? Eu também, adorei. E me diz uma coisa aí. Eu sempre começo com essa pergunta pra galera. E com você não seria diferente. Por que estética, Fátima? Olha, eu acho que muita gente já conhece essa história, mas eu vou repetir porque ela é muito encantadora, pelo menos para mim, me encanta muito. Eu venho de uma área, vivo a estética desde os meus 12, 13 anos de idade, quando a minha mãe, lá nos anos 69, fez o primeiro curso de estética aqui em São Paulo, que foi pelo Senac, que era uma das primeiras escolas que ministravam cursos de formação técnica para profissionais. Tudo começou com ela lá atrás, depois de ter que ajudar em casa financeiramente, depois de um acidente muito grave que meu pai sofreu. Somos em 4 irmãos e a mamãe teve que arregaçar a manga. Mulher guerreira. Mulher guerreira, não só no cuidado com os filhos, com a vida, com meu pai, particularmente com meu pai, mas tivemos aí
esse momento muito difícil que a nossa família vivenciou, né? Mas dela a gente pôde resgatar, eu diria que o de melhor que essa família podia dar para si própria e para o mundo. A mamãe foi fazer o curso de estética, ela é minha tia, e desde então elas começaram a trabalhar e ajudar em casa, financeiramente, a criar esses 4 filhos. E eu vivi. Meu negócio era jogar bola, era jogar queimada na rua, era jogar voleibol. Eu sempre tive uma veia voltada para a atividade esportiva. Eu sempre fui uma desportista, eu sempre fui atleta. E meu negócio era atividade física. Eu estudei no Colégio Santa Amália, depois que eu estudei no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, no Colégio Marista aqui em São Paulo. E o meu sonho era fazer educação física. Isso tudo para poder falar para você o porquê que eu cheguei na estética. Fiz faculdade de Educação Física, eu sou formada, sou da 2ª turma de Educação Física da FEFISA, da Faculdade de Educação Física de Santo André. Foi uma opção fazer Santo André e não USP, embora eu tenha entrado na USP, porque eu também precisava ajudar a minha família em casa. Então, sua primeira formação é educação física, né? E desde então, nesse período que eu tinha 13, 14 anos, já querendo fazer educação física, por conta desse acidente do meu pai, eu consegui um trabalho dentro do colégio onde eu estudei. E dentro do colégio onde eu estudei, eu fui auxiliar de classe durante alguns anos e tive a experiência de viver o lado da docência, de estar par e passo com os professores, porque eu os auxiliava dentro de sala de aula. E minha alegria era tamanha quando um professor faltava, porque eu podia substituí-lo e subir naquele palquinho da sala de aula. Eu auxiliava numa escola, no Colégio Arquidiocesano, eu auxiliava para a escola. E era de responsabilidade dar continuidade à aula do professor quando havia algum impedimento que ele desse essa aula. E eu passei a gostar muito de sala de aula. Então, aí, eu acho que o bichinho da docência já me picou aí nesse período, que junto com a educação física, me fez veredar para a área da educação física. Eu me lembro de ter prestado USP, naquela época tinha CECEM, CECEA e MAPOFEI, eu acho que não é nem do seu tempo, mas era um curso voltado para essas escolas estaduais e federais. O CECEM era todas as áreas que envolviam a área de saúde, educação física fazia parte da área de saúde, assim como medicina, biomédicas, biologia, enfim. E eu entrei na USP. Eu tentei segurar a minha vaga, porque, na realidade, na USP, o curso ele não era um período, eu tinha aulas pela manhã, aulas pela tarde, eu não podia ficar à mercê de uma carga horária da universidade em função de que eu tinha que trabalhar. Eu continuava trabalhando mesmo depois de ter entrado na faculdade. E acabei optando para a Escola de Educação Física de Santo André. Fiz meus 4 anos de faculdade, eu terminei em 78, acho que você não tinha nem nascido, em 78, então são 44 anos de formação na área. E eu me lembro que, nessa época, eu acabei dando aula de saí do ARC, fui dar aula de alfabetização, porque eu também tinha a formação na área de alfabetização infantil. Fui dar uma aula de formação de alfabetização numa escola chamada Colibri, uma escola que está em Moema, durante muitos anos em Moema. Você já é daquela região? Já sou daquela região desde então. Dei aula durante um tempo e, nesse período, cursando a Faculdade de Educação Física de manhã e dando aula à tarde no colégio. Nesse meio tempo, terminando a faculdade, os melhores alunos deste período ganhavam salas de aula em escolas que a faculdade tinha parceria. E, naquele ano, eu fui a melhor aluna da minha turma da Educação Física e eu ganhei aulas de Educação Física numa escola israelita em Santo André. Foi quando eu pedi demissão da escola Colibri, no qual eu dava alfabetização, e fui dar aula de Educação Física nessa escola em Santo André. Nesse mesmo período, eu havia me inscrito para dar aula no Colégio Integrado Objetivo. E eu fui chamada pelo Digênio, pelo Jorginho e Jorjão, que eram os nossos diretores na época, para dar uma aula experimental. E a minha surpresa é que eu passei nesse teste. Então, eu fiquei na escola israelita, acho que 4 ou 5 meses, e logo fui contratada pelo Colégio Objetivo. Neste mesmo ano, eu também fiz o teste para o Arquidiocesano e passei no Arquidiocesano. Então, terminada a faculdade, em 79, eu já estava contratada pelo Colégio Objetivo e o Arquidiocesano à tarde. Eu me lembro que, na época,
papai, ele dirigia um carro automático, porque ele ficou semi-paralítico, e ele me pegava no Objetivo, e eu tinha meia hora para sair de um colégio e entrar no outro. Então, foi um período de uma experiência tremenda, porque no Objetivo eu dava aula para ensino médio, que era o antigo segundo grau, e no Arquidiocesano eu pegava para a escola. E durante um bom tempo eu fiquei na educação física. Quando, em 86... Eram as aulas que os alunos mais adoravam. Ah, né? era. E eu também, sabe por quê? Porque eu sempre fui muito divertida, sempre fui muito moleca dentro de educação física. Então, eu era daquelas que secava a quadra de educação física para ter aula de educação física. Tanto quanto Caxias eu era, né? Sou até hoje um pouco, mas já melhorei um pouco esse rigor comigo mesma. Mas eu me lembro que, nesse meio tempo, eu estava com uma certa decepção na educação física, porque eu queria trazer novos conceitos, novos trâmites didáticos para dentro da sala de aula. Eu queria dar aula com música, eu tinha feito o curso de ginástica com dança da Jane Fonda na USP, eu tinha feito aí algumas peripécias na área da dança, e eu queria trazer a ginástica para a dança dentro do colégio. E, durante um tempo, eu consegui trazer essa novidade, mas a diretoria me chamou e disse assim, olha, é o seguinte, ou você entra no esquema de aula e dá a mesma aula que todo mundo dá, ou você não vai poder continuar dando aula aqui no Objetivo. Por quê? Porque, na realidade, eu não queria continuar recebendo atestado médico para a aluna faltar em aula. Aqueles atestados próprios de estou menstruada, estou doente, o médico... E era muito frequente isso. Então, eu quis trazer uma forma educacional de fazer com que o aluno curtisse a aula de educação física, mas de uma forma lúdica. E obtive sucesso. Só não obtive sucesso com os meus pares. Houve uma ciumeira naquele período, o Gênio me chamou, o Jorginho me chamou, Fátima volta para o esquema. Foi um período que eu fiquei um pouco decepcionada, mas foi um período de muito aprendizado. Então, eu dava aula de megafone, eu tinha aquelas aulas de Vaticano com 120 alunos, pessoal correndo. Então, assim, era muito gostoso e eu desfrutei muito. E eu diria que dar aula nessas duas escolas foi uma grande aprendizagem para mim. Fátima, e você pegou uma época, assim, que o aluno realmente ele seguia as orientações do professor. Ele via um professor como uma autoridade dentro da sala de aula. Sim. E como também um espelho de ser humano, de indivíduo, de cidadão, não é isso? Exatamente. Ao mesmo tempo, eu tinha 21, 22 anos. Muito jovem. Então, eu tinha uma idade muito próxima à dos meus alunos. Então, imagina uma garota... Eu sempre fui muito atleta, então eu sempre tive um corpo, eu sempre fui alta, forte. Então, assim, eu tinha que manter a questão lúdica, a questão divertida da sala de aula, mas imprimindo um respeito que era fundamental, não nas questões hierárquicas, mas nas questões de respeitar uma mulher, de respeitar um professor. Claro. Isso foi muito valioso, porque eu consegui conquistar, tanto é que eu fui paraninfa de turma de terceiro colegial, a turma entrava em sala de aula, brincava, lá vem ela, olha o uniforme dela. Eu era daquelas que, como eu sempre joguei voleibol, então, assim, eu tinha um par de tênis para cada agasalho, colorido. Então, o pessoal chamava atenção. Né? E eu fazia de propósito, porque eu queria, primeiro, chamar atenção sobre a minha pessoa, mas depois, frente à prática profissional, como o aluno poderia se enveredar e respeitar a importância dessa atividade na sala de aula. E foi muito bom. Nesse meio tempo, eu já tinha aí uma perna um pouco decepcionada com relação a essa questão didática. Em 80, eu fui fazer o curso de estética. Então, eu tinha a veia da educação física, a coisa do voleibol na minha vida, da atividade física. Imagina, eu dei aula com o Deraldo, dei aula com grandes professores que hoje, inclusive o Zé Roberto foi. O Zé Roberto, nós fizemos faculdade juntos em Santo André. Foi treinador de voleibol, exatamente. Da seleção brasileira, né, feminino. Exatamente. Então, assim, eu tive aí uma nata de amigos de faculdade importantes. E nessa época o voleibol ele estava fortíssimo no Brasil, e sempre foi, sim, né? Sim. E aí, isso foi muito legal, porque nesse meio tempo eu resolvi fazer um curso de estética técnico. E eu fazia à noite. Mas por que estética?
O que deu assim? Se você era da educação física, lógico que você tinha, vamos dizer, incomodar. Os diferentes incomodam, né? Exato. Você fez algo diferente no ensino, sua forma de ensinar, e ali talvez outros colegas de trabalho se incomodaram com o seu jeito e tudo bem. Mas se incomodaram, Heitor, no sentido de eu estar trazendo algo novo que talvez eles, naquele momento, não queriam compactuar dessa nova possibilidade didática e talvez na questão da acomodação, de continuar dando aquela aula que para mim era corrida, ginástica e jogo, para mim não me alegrava mais e não alegrava o aluno. Então, eu queria fazer com que o aluno viesse com prazer para a minha aula. Sim. Assim como eu faço até hoje para a estética. O aluno tem que ter, com todo o meu rigor, com toda a minha disciplina, o aluno precisa ter prazer de vir para a minha aula. Eu desfruto muito da aula que eu dou, mas eu quero fazer com que o aluno desfrute tanto quanto eu, para que ele tenha as mesmas possibilidades, e as mesmas aberturas que eu tive ao longo da minha vida. Isso tudo foi acontecendo de uma forma sem programação. As pessoas me perguntam, mas por que você está fazendo? Por que sempre você é chamada? Porque as coisas foram acontecendo, porque tinha um propósito. Essa é a minha palavra, eu acho que a principal da minha vida, o propósito. Né? Você já me falou até, deixa uma mensagem no final, mas eu vou falar essa mensagem do começo ao final do nosso pod estética. Porque quando você tem um propósito e você acredita naquilo que é o teu negócio, e o negócio não vereda necessariamente pelo dinheiro, o dinheiro vem como uma consequência. Eu tinha isso muito claro na minha vida desde sempre. De um pai que tomou um tiro no meio do caminho da nossa vida, da minha mãe que saiu para trabalhar para criar 4 filhos, de eu ter gente da minha família levando feira para dentro de casa porque a gente não tinha dinheiro para comprar comida, de comer arroz e feijão, ou arroz com ovo mole, que regava aquela gema no arroz, porque foi muito tempo isso. Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente nasceu dessa forma, e não. Então, assim, eu me lembro de colocando óleo no pratinho para poder eu passar o pão de manhã, porque não tinha manteiga de manhã. E isso não é demérito, isso não é vitimização, isso é e que bom que isso aconteceu na minha vida, porque houve uma dificuldades. Foi transformadora, a dificuldade foi transformadora. Então, as pessoas que conhecem a minha mãe, quando ela aparece nos eventos, as pessoas mais antigas, ovacionam, porque acompanharam essa história, e ela é uma desbravadora. E aí eu falei, por que não eu seguir uma área que talvez a educação física tenha a ver? Você porque teve uma influência dela também. Muito forte. Porque ela já tinha feito estética em 69. Em 69, né, eu fui fazer em 80, né? Então, eu via com que prazer essas clientes eram atendidas por ela. Eu via o quanto ela ganhava. E ela com essas clientes. Onde, ela atendia na clínica do Dr. Mário Grimblat. Mamãe, durante muitos anos, ela pegava a malinha dela, tomava o ônibus e atendia num salão de beleza na Matias Aires, aqui perto da Rua Augusta. Durante muito tempo, ela deixava a gente no colégio e pegava a malinha dela, ela ia, com a alta frequência dela, que era portátil, os produtos, atender. Às vezes, ela atendia num salão de beleza na Vila Mariana, que a dona do salão ligava para ela e ela estava lá fazendo almoço com a gente. Teve uma vez que ela chegou para atender uma cliente e falou assim, estou sentindo um cheiro de alho na sua mão, Lula. Por quê? Porque ela saía da hora do almoço, que estava fazendo comida para a gente, para atender uma cliente que o salão tinha chamado naquele momento. Então, hoje, a gente pensando, não se admite mais isso, mas naquele momento era essa a vida que nós tínhamos. Era a realidade. Então, hoje, quando eu falo, em hipótese nenhuma, sua mão tem que cheirar alho, mas eu me lembro, ela conta essa história, que ela chegou e aí ela falou, você me desculpa, mas a dona do salão me chamou, eu estava fazendo o almoço para minhas filhas e vim te atender. E foi mais do que justificável. As coisas naquela época também eram mais simples. Exatamente. Né, Fátima? Não tinha a estética, sim, eu acredito que ela sempre teve um pouco de glamour, mas quando ela chega no Brasil, e eu acho que você pode até falar um pouquinho mais sobre isso, como que foi também, você pega muitas turmas, você dá aula, né, na Universidade em Morumbi, e acredito que você pega muitas turmas de pessoas super jovens, que acabam de sair do colégio. Acredito que uma das primeiras aulas deve ser a história da estética, né? E eu acho que não tinha tanto esse glamour quando chegou no Brasil. Aqui, na realidade, a gente descende de uma escola francesa, Heitor. Quem trouxe a estética para o Brasil foi Madame Clotes.
lá no Rio de Janeiro, isso nos anos 59, 60, eu não sei precisar o ano, Sim. mas ela trouxe dentro de uma grande empresa chamada Sotis Paris. E durante muito tempo eram essas empresas que entravam no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e tive a oportunidade de conhecer a Sotis Paris no Rio de Janeiro, porque morei um tempo no Rio de Janeiro, tive o contato Jeanne Balsan, várias empresas, inclusive francesas, que estavam no Rio, e elas trouxeram o glamour da estética para o Brasil. A nossa estética ela vem pautada de uma escola Madame Sartain de Paris, ela descende de uma escola francesa, o que nos louva muito, porque a gente tem uma história, eu diria que história histórica de estética no mundo. E eu sempre digo que houve toda uma evolução, e eu participei um pouco com a minha mãe dessa evolução, quando com ela estava nos bastidores, quer nos salões de beleza que ela trabalhou, quer nos locais que ela trabalhou com médico, quando ela olhando recortes de jornal, conseguiu descobrir que existia uma clínica na Alameda Jaú, que era o Dr. Efraim Fischel-Moyer, que foi o primeiro médico a fazer intradermoterapia no país, isso nos anos 73. Efraim Fischel-Moyer. Esse foi o primeiro médico a trabalhar em endocrinologista. E eu me lembro de ele aplicando as timocases da vida em pacientes para fazer intradermoterapia. E dentro dessa clínica trabalhava um dermatologista chamado, recém-formado, Dr. Mário Greenblatt, que é hoje o chefe da cadeira de dermato do Albert Einstein já há muitos anos, foi quem introduziu toda a parte de laser no Brasil. Então, a mamãe teve a oportunidade de trabalhar com esses dois grandes mestres da endocrinologia e da dermato, e depois a mamãe quis seguir por um ramo da dermatologia, porque a clínica pegou fogo. A clínica do Dr. Fischel-Moyer pegou fogo, foi um incêndio imenso. Foi quando o Dr. Mário abriu a clínica dele na rua Itapeva, Itapeva 518, eu lembro até hoje o número, e a mamãe foi trabalhar e trabalhou durante 40 anos com o Dr. Mário Greenblatt. Então, existe uma história e um desbravar da estética que eu vivenciei, que eu aprendi muito, muito com eles. Mas o que é legal nessa história toda é que eu, fazendo o curso de estética, eu fiz Paiô nos anos 80, era uma escola técnica de 3, 4 meses, e eu virei uma autodidata, passei a viajar com a minha mãe pelo mundo para fazer os cursos fora. Você chegou a trabalhar com a sua mãe, Fátima? Sim, trabalhei um bom tempo com ela, mas com a mamãe era difícil. Por quê? Primeiro, porque somos duas líderes, né? Segundo, porque eu precisava me comportar como uma estagiária, como uma assistente. E como uma assistente, até um determinado momento, para mim, ok. Mas depois eu precisava desbravar a minha estrada, eu precisava encontrar a minha estrada. E você sabe o que é? Uhum. É muito bom trabalhar com a mãe, porque você tem a sua também, né? Eu passei por exatamente a mesma por essa coisa. História que você... E eu queria muito ter a minha identidade, porque as pessoas ligavam para mim e, a Fátima é da estética, e como está a sua mãe? Então, sempre assim, e a sua mãe? E aí a Fátima está com você, e a sua mãe? Parece então, que eu estou me vendo e você falando agora. E era isso, o que é muito gratificante, uma honra para mim. Isso não é demérito, mas eu queria ter a minha identidade, eu queria criar a minha carreira. E a minha carreira ela só foi acontecer no Rio de Janeiro. Como que você foi parar lá no Rio de Janeiro? Eu fui casada com o pai da minha filha durante uns anos, nós fizemos colégio juntos, estudamos juntos, casamos, tivemos a Renata, e ele acabou veredando para uma área diplomática. Ele tinha feito biomedicina aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, ele era professor da Escola Paulista de Medicina na área de bioquímica, então a gente sempre esteve envolvida, né, na área médica, né? Eu conheci todo mundo da Escola Paulista. E o Dr. Mário vem da Escola Paulista de Medicina, a gente tinha uma relação com a escola muito particular. A minha ex-sogra, que é uma querida, uma grande amiga, foi aqui fundadora da Bireme, então é uma grande bibliotecária com um pós-doutorado em documentação científica. Então, eu sempre vivi essa área médica, essa área científica, então sempre foi algo muito forte na minha vida, com ele que fez mestrado, fez doutorado. E aí ele teve uma decepção muito grande na Escola Paulista e acabou veredando para uma área diplomática, cujo pai já era diplomata aqui em São Paulo. E aí ele prestou lá um exame no Rio de Janeiro para o corpo consular do Consulado da Espanha, acabou entrando no Consulado da Espanha, e aí, como eu queria manter a minha família, com uma filha pequenininha, eu deixei de dar aula no colégio, pedi demissão do colégio, saí da clínica da minha mãe, eu já tinha pedido demissão do colégio arquidiocesano,
E foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro. E aí foi um sofrimento para mim, porque eu já tinha monetariamente uma vida estabelecida, eu já tinha dava aula, já estava com a clínica com a mamãe, já tinha clientes, já tinha muitos bons clientes, e eu trabalhava naquela época muito mais com corpo do que face. A mamãe era mais face e eu trabalhava com corpo. Eu me lembro, na época, de um ortopedista me indicar a Natália Timber para fazer atividade física comigo, que ela tinha sofrido um acidente de ônibus na estrada vindo para São Paulo. Ela era do Rio de Janeiro, uma atriz importante. Minha vida acabou indo para a área da atividade física, fazendo emagrecimento, até que eu descobri face também. E já no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou começar a trabalhar aqui nesse Rio de Janeiro? Sou ilustre desconhecida, não tenho a minha mãe por trás. Aí comecei a chorar as pitangas, que faço eu, que faço eu, que faço eu. Começo a investigar onde tem os eventos de estética no Rio de Janeiro. E estou eu indo para o primeiro... Já acontecia muitos eventos? Já aconteciam Fátima? Eventos... Era mais lá ou em São Paulo? Não, era mais no Rio. E por quê? Porque no Rio de Janeiro... Tinha muito artista, muito né? artista, o mundo artístico estava lá mas no Rio de mais Janeiro, do que né? isso, a estética acontecia lá também, por conta da Madame Clotes, a Associação de Estética do Rio de Janeiro, sempre muito forte. Legal. Os eventos de estética da SERJ, que é a Associação de Estética do Rio de Janeiro, muito forte. Existia uma gama de profissionais muito importantes, como Maria Celina Meirelles, Vera Sabrais. Tem aí a Helena, que esqueci o sobrenome dela, mas que trabalhava já com ortomolecular. Esqueci o nome, até o final do podcast, pode ser que eu lembre o nome dela. Mas gente muito importante no Rio de Janeiro. E existia um evento, passou a existir um evento, eu vou até falar de um nome de uma empresa, isso não é, eu acho que vale a pena a gente solidificar isso. História, né? É história, um evento que foi organizado pela Fátima Refinetti, que era representante da Valmari Rio de Janeiro. Existia já Valmari e Vitaderm em São Paulo, que eram duas empresas fortes. Era Paiô, Vitaderm, Valmari e Vitaderm, 3 empresas fortes. A empresa Sardá, Jane Balsan. Não existia um número importante de empresas, existiam algumas de eletroterapia, Eletrobel, que eu me lembro, Cosmocraf, que era uma empresa de eletroterapia, Skinner. Então, eu estou lembrando assim, muito um passando rapidamente das empresas daquele período. E aí eu fui assistir o primeiro congresso de estética desta empresa no Clube de Engenheiros. Lá fui eu, feliz da vida, para o Clube de Engenheiros, como aluna, como congressista, e o evento rolando lá na frente. Quem eles estavam trazendo como principal protagonista do evento? A dona da empresa, que na época era Maria Rita Lemos de Rezende, junto com o Dr. Valfré, que era o químico. Eram 2 muito importantes na área. Assim, quando eles entravam no palco, eu assim, fazia sim, isso para eles. Senhora, nossa, né? eu me inspirava e me inspiro até hoje na Maria Rita. Pela qualidade profissional humana e de competência intelectual. Ela é uma das diretoras e conselheiras da Associação Brasileira de Cosmetologia, ABC, há muitos anos. Então, eu tenho assim, um carinho e uma honra de fazer parte do hall de amigos e ela ser minha amiga também. Aí está lá a Fátima Refinetti fazendo a abertura do evento, eu sentada na plateia, eu falei, bom, aqui que vou começar meu networking, né? Aqui que vou começar, muito bem, Fátima fazendo a abertura do evento, abre o evento e diz assim, gostaria de saber, nós estamos com um problema de trânsito da nossa palestrante principal, que é a Maria Rita Lemos de Rezende, nós estamos com o teto em São Paulo fechado, ela não conseguiu decolar do aeroporto de Congonhas. Eu tenho aqui, me pediram para que eu chamasse ao palco, me disseram que aqui na plateia tem uma professora indicada pela Maria Rita Lemos de Rezende, que se puder abrir o evento para a gente, eu gostaria muito. Está na plateia Maria de Fátima Lima Pereira Poblacion? Porque eu era Poblacion, que era o nome do meu ex-marido. Aí eu falei assim, encolhi na cadeira, né? na cadeira, e eu falei assim, levantei o braço assim, bem devagarzinho, e eu falei assim, sou eu. O que aconteceu com a Maria Rita? Eu falei assim, não, olha, é o seguinte, ela não conseguiu decolar, não tem teto em São Paulo, ela pediu para que se você poderia fazer a abertura do evento enquanto a gente vai dando um jeito de organizar as próximas palestras, se você poderia fazer uma menção sobre a estética aqui para a gente agora. Cara, que história inusitada. Aí eu falei assim, é o seguinte, Fátima Refinetti, também Fátima, eu vim preparada para assistir aula, eu estou morando recentemente no Rio de Janeiro, estou muito honrada de a Maria Rita ter me chamado, eu não tenho absolutamente nada preparado, porque eu vim para ouvir,
Mas eu vou enfrentar esse desafio, falei para ela. Eu vou enfrentar esse desafio. Eu, como sou peituda, eu adoro desafios. Fui lá para frente. Contei um pouco da história da estética, falei um pouquinho das questões do crescimento da área. Já tinha uma boa base, Já tinha uma pequena base, porque isso foi em 87. Eu estava recém-formada, eu tinha uma experiência de trabalhar com a mamãe, com o Dr. Mário Glimbat, já tinha uma experiência do trabalho em parceria com a área médica. Comecei a falar sobre a importância dessa parceria, do olhar de respeito que a gente tem que ter, e o quanto trabalhar com o médico agregaria valor à nossa atividade profissional, e o quanto a gente poderia aprender com eles. E fiquei lá, pelo menos uns 50 minutos, quando me bota esse microfone na frente, é um problema para de falar. Vocês estão vendo, né? E aí eu passei a falar e causei um impacto muito grande na plateia. Dessa mesma forma que eu estou falando com você, com essa paixão que eu tenho pela estética, por tudo que a estética me deu de presente para minha família, para minha mãe, para o meu pai que sobreviveu até o ano de 2003, ele sofreu um acidente em 71, foram muitos anos cuidando dele em cadeira de roda, e o quanto a gente resgatou a vida desta família, né? O quanto a gente aprendeu, o quanto a gente é grato por Deus, para Deus, por a gente ter vivido tudo isso, porque fez um resgate muito grande entre nós, irmãos, entre a minha mãe e meu pai. Eu me lembro do meu pai, meus avós vieram morar com a gente, para cuidar da minha irmã, que era menor, para minha mãe poder sair, para poder trabalhar até tarde da noite. Então, eu me lembro do meu pai falando assim, ainda bem que esse tiro veio para mim e não para sua mãe. Eu não sei se ela aguentaria. Então, a resiliência, a resignação dele foi a mola mestra. E ele foi quem me ensinou a jogar voleibol. Nós jogávamos voleibol no clube de final de semana. Um paizão. Eu me lembro dele me ensinando tudo, porque ele era um atleta também. Então, isso foi uma grande história de vida que a gente resgata até hoje. Quando me perguntam, eu evito ficar falando muito, porque parece coisa que quero trazer um olhar emocional. Não, eu quero trazer um olhar de que você pode resgatar quando a vida está difícil. Você pode transformar quando, de fato, você tem um propósito. Você pode fazer as coisas ficarem melhores quando, de fato, você estabelece rotinas, regras, monta um plano de negócios, manda um planejamento, se cerca de gente boa, de boa índole, de qualidade, não se junta com porcaria. Eu acho que a minha vida foi cercada de gente muito boa. Deus colocou na minha vida pessoas que abriram portas para mim. Então, eu sou muito grata. E aí, minha vida deslanchou no Rio de Janeiro, porque depois dessa aula, na plateia estava o dono da empresa Sardá, que era uma empresa argentina. Estava a dona da empresa Paiô, estava na plateia. Estava a gerente geral do Senac Rio de Janeiro na plateia. Então, só nessa brincadeira, eu já tive trabalho no Senac, dei aula na Paiô, dei aula para o Sardá. Para quem estava perdida no Rio de Janeiro. Aí depois veio o Hugo Turovelski, que me chamou para dar aula para um monte de gente lá no Rio de Janeiro, porque até então não existia Les Nouvelles Esthétique. Nós dávamos aula para colombianos, que ele trazia da Colômbia, nós dávamos aula para paraguaios. Como eu falava espanhol, ele me resgatou e ficamos muito amigos. Fiquei amiga dos Lomba, que foi os primeiros a fazerem os eventos no Rio de Janeiro, que tinham a marca Les Nouvelles Esthétique, que o Rodrigo está aí, tocando a vida estética até hoje. Então, tem um histórico dos eventos no Otto, no Hotel Redondo, no Intercontinental, lá embaixo, em São Conrado, no evento da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, da ABC, no Rio de Janeiro. Então, as aulas começaram a pipocar. Aí, eu falei, pois é, que adianta as aulas pipocarem, mas eu preciso atender cliente. Nem sempre essas aulas geram dinheiro para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para abrir uma clínica. Meu marido que me sustentava naquele momento, o que era também difícil para mim. Claro. E aí o que fiz eu? Aqui eu vou dar uma dica e vou olhar para aquela câmera, nessa dica que ela é importante, eu sempre digo nas minhas aulas. Para quem que eu vou pedir trabalho? Em que clínica que eu vou trabalhar? Que médico que vai me ouvir? Que clínica, se não existia clínica naquela época? Tratei de pegar meu seguro de vida, meu seguro de saúde. Comecei a marcar em consulta com dermatologista no Rio de Janeiro. E aí eu preparei meu currículo, consegui uma carta do Dr. Mário Glimbat, uma carta da minha mãe, umas cartas do Senac São Paulo, Senac Rio de Janeiro, que já tinha dado aula, e comecei a consulta com a área de dermatologia. Eu chegava no consultório,
o médico me perguntava qual era o meu problema dermatológico, e eu dizia assim para eles: meu problema é trabalhar com você. Cara de pau, mas muito valente. E aí, valente, eu falei assim: olha, eles têm que me ouvir 15 minutos, o seguro está pagando, eu não vou gastar dinheiro nenhum. Estou aqui levando o meu currículo, dá para você me ouvir, por favor? E aí, sim, eu fui em vários médicos. Eu consultava de 2 a 3 médicos por mês. E eu diria que essa seara aconteceu na minha vida durante uns 3 meses. Com um monte de não. E aí, o que eles falavam pra você? Falavam, tá Eles doida? riam, alguns riam na minha cara. Alguns riam na minha cara. Ah, depois eu vou te ligar, quem sabe eu preciso de você, eu vou te chamar. Até que um santinho, ele já é falecido, foi assim um grande parceiro, o melhor amigo na área de dermatologia que eu tive no Rio de Janeiro, o Dr. Walter Guerra Peixe. Foi o primeiro médico que passou a me indicar clientes. Ele falou: Fátima, você vem atender no meu consultório? Eu falei: não. Eu falei: mas você pode atender nos dias que eu não venho? Eu falei: não. Eu posso atender na minha casa? Ele falou assim: estranho atender na tua casa, porque no Rio de Janeiro, naquela época, era permitido atender dentro de casa. Hoje também é permitido atender dentro de casa aqui em São Paulo. Desde que você siga todos os trâmites, que a própria Juliana Cardoso que teve com você. Sim. Fala com relação aos quesitos da vigilância sanitária. Claro. Você pode trazer a tua empresa para dentro da tua casa, desde que você cumpra os trâmites legais e de vigilância sanitária, que são rigorosos. Aí ele falou assim: Fátima, se você tiver um espaço, se você tiver o cuidado com asepsia, com biossegurança, ele já falava disso de biossegurança. Naquela época a gente já trabalhava com máscara, a gente já trabalhava com luva, a gente já tinha esses cuidados todos. Sim. Não veio com a pandemia. Isso já vem de 40 anos, tá? E aí eu passei a atender em casa. Eu morava num apartamento muito grande. Eu consegui ter um quarto de quase 30 metros para atender meu cliente. Era quase uma sala comercial. Uma sala comercial maravilhosa. Eu tive a felicidade de morar num apartamento em Copacabana maravilhoso. E aí num bairro também muito maravilhoso, bom, né, também, central. época. Ele estava na Barata Ribeiro. Ele era meu vizinho, praticamente, de consultório. E a minha primeira cliente foi a dona da faculdade Cândido Mendes. Eu tremia nas bases, porque era só, nada mais, nada menos, Maria Isabel Mendes de Almeida, e que eu tenho uma gratidão tremenda por ela. Ela já é falecida, professora da Escola do Fundão, professora de filosofia, que me trouxe Helena Severo, Marieta Severo, me trouxe Marcelo Pique, Elisete Savala. Eu atendia uma legião de clientes importantes e que naquele momento, a Gal Costa, que também foi minha cliente há muito tempo, não me enchia os olhos, porque, na realidade, eu queria uma boa prática profissional. E eu queria corresponder às expectativas do médico. E eu respeitava e respeito muito aquilo que está determinado. Eu respeito muito as práticas profissionais. Aquilo que não me é de competência, eu não faço. As delimitações da sua área de atuação. Isso é muito forte na minha vida. E isso, eu diria que virou meu marco. Então, o médico, quando fala assim, vai na Fátima, se você faz isso, fala-se, porque ela está correta. Eu não estou querendo dar uma de arrogante metida, mas eu sempre aprendi que o menos é mais. E quando você faz com certeza, você está fadada a acerto, muito mais do que a erros. E eu atendi uma legião de pessoas. Eu passei a ganhar dinheiro, passei a atender depois num salão de beleza no Shopping Cassino Atlântico, que era um shopping só que trabalhava com galeria de arte. Eu tive a felicidade de trabalhar lá dentro também, já saindo um pouco de casa. Trabalhei em algumas boutiques de moda lá no Rio, até que veio meu divórcio. Com a separação, eu não quis mais continuar no Rio de Janeiro. Foi um baque, né? Foi um baque, mas ao mesmo tempo foi muito bom. No momento foi um baque, mas depois, com tudo que aconteceu, foi muito bom. Foi de novo um grande aprendizado. E aí eu decidi, depois de 1 ano e meio, voltar para São Paulo e recomeçar tudo de novo. Você ainda ficou, depois do divórcio, namorou 1 ano e meio. 1 ano e meio nesse apartamento. E aí voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, não consegui tirar a inquilina que morava no meu apartamento aqui em São Paulo. Fiquei morando num apartamento emprestado da minha irmã. Voltei a ser assistente da minha mãe.
Então, isso foi difícil para mim. Isso já nos anos 90, Isso foi em 91, 92. Voltei a ser assistente da minha mãe. Eu vou te contar um outro episódio muito interessante. Minha irmã Regina me emprestou o apartamento dela para morar em Moema, até eu conseguir tirar meu inquilino. E durante esse período que eu morei na casa da minha irmã, eu continuei atendendo no Rio. Então, eu vinha para esse salão de beleza no Shopping Cassino Atlântico. A cada 15 dias, eu atendia no Rio de Janeiro. Eu atendia de quarta, quinta e sexta. A sexta-noite, eu tomava o ônibus leito lá na rodoviária do Rio de Janeiro. Eu pegava os cheques, os dinheiros, colocava tudo no meio da meia. Escondia na meia. Perigoso, né? Clima hostil em rodoviária. Exatamente. Eu escondia na meia e vinha de leito. Eu viajava de leito para São Paulo. Eu cheguei a pegar greve, eu peguei a chegar ladrão dentro do ônibus. Não era ponte aérea, era ponte rodoviária. Eu saía daqui na terça-feira à noite, no ônibus do meia-noite, meia-noite e meia. Chegava umas 4, 5 horas da manhã. Eu tinha a chave do salão, eu ia para o salão, eu conseguia dormir mais ou menos na minha maca, da umas 6:30 da manhã até umas 9 horas, quando o salão abria. Certo. Eu trazia os produtos dentro da mala, eu trazia a minha lupa, porque só tinha uma lupa dobrável. Eu imagino. Eu deixava uma maca no salão e eu atendia 18 clientes por dia. Eu atendia na quarta o dia inteiro, na quinta o dia inteiro, na sexta o dia inteiro. E sábado, sexta-noite, eu já estava desesperada para voltar para São Paulo. Chegava aqui sábado de manhã. Isso foram 5 anos. Fiz essa ponte rodoviária 5 anos, que é o que me manteve sobrevivendo de dinheiro aqui em São Paulo. E aqui de segunda, vamos dizer assim, do dia que você voltava... Eu atendia com a mamãe. Você atendia com a sua mãe. Só que, nesse meio tempo, olha o que aconteceu. Apareceu um evento organizado pela Associação Brasileira de Cosmetologia, que chamava-se Ipropele. Era um evento importante que acontecia, eu não me lembro agora em qual hotel que foi. E esse evento reunia farmacêuticos, bioquímicos, químicos, e eles permitiam que os profissionais de estética entrassem com seus trabalhos em pôsteres científicos. Eu, como já tinha essa via de estudiosa, tudo, eu inscrevi meu trabalho para a ABC, para a Associação de Cosmetologia, e o meu trabalho foi aprovado para apresentar no plenário maior, no plenário principal. Que legal. Olha o que aconteceu. Lá fui eu, tremendo as bases, falando sobre a importância da parceria médico-esteticista. Era uma inovação falar dessa parceria. Né? O que era trabalhar com o farmacêutico, com o químico, com o bioquímico, com o médico dermatologista, e qual era o comportamento que o profissional de estética deveria ter frente a essa área da saúde, que até então nós éramos da área da beleza e não da saúde. Qual foi minha surpresa? Na plateia estava a diretora-geral do Senac São Paulo. Lá, na primeira oportunidade, a diretora-geral do Senac do Rio. Aqui, Senac São Paulo. Vou falar o nome dela, doutora Maria Cecília Iorio. Doutora Maria Cecília, advogada, uma grande especialista na área de trabalho e passou a ser uma estudiosa na área da beleza. Quando eu terminei a palestra, ela pegou um caderninho, que nem esse seu podcast, esse podcast que você me deu. Olha, gente, que lindo, maravilhoso que eu ganhei. Me escreveu um bilhetinho e mandou lá para o palco, escreveu assim: professora Fátima, quero muito marcar uma reunião com você. Meu telefone está aqui. Por gentileza, me ligue. Urgente. Opa! Eu falei, pronto, consegui. Urgente, mas não tive dúvida. No dia seguinte, ligando para a Cecília, fui para o Senac. Naquela época existia o Centro de Tecnologia em Beleza, que era na Estação Conceição do metrô, que era o maior centro de beleza que existia no país. Era um prédio inteirinho, de 3 andares, só voltado à área de beleza do Senac. Cheguei numa reunião, ela falou assim, é o seguinte: adorei sua aula, nós temos aqui uma equipe de 8 professores, nós estamos montando e elaborando o novo projeto técnico do Senac na área da estética. Gostaria que você fizesse parte como pedagoga. Por quê? Porque em 86 eu também fiz pedagogia. Esqueci de falar isso para você. Você falou que tinha feito a alfabetização, né? Exatamente. Mas em 86 eu fiz pedagogia por exigência do Colégio Objetivo. Então eu também sou diretora de ensino, supervisora de ensino, com mestrado na área de educação. Que legal. Então, eles me chamaram e eu fiz parte do time de profissionais que elaborou o primeiro curso técnico do Senac, que foi aprovado em 94. Então, eu fiquei no Senac de 93 até 2000,
no Senac, no CTB, depois foi para Frei Caneca, e depois eu me desliguei como carta convite do Senac e passei a ser uma consultora do mercado de Senac e passei a desenvolver cursos técnicos, cursos de suprimento para o Senac. E o Senac é uma instituição assim fortíssima. Muito forte, né, Fátima? Dá para notar assim, o peso que eles têm, a responsabilidade que eles têm na formação. Eventualmente, em 2019, eu fiz uma visita no Senac por indicação sua. Acho que o professor João Paulo. Exatamente. Cara, é uma instituição muito organizada, a estrutura é muito boa. E vale a pena isso para o profissional, né? Seja lá qual for a instituição, mas além de instituição, mas dá o melhor. Fátima, a gente vê que você realmente é um profissional que sempre agarrou as oportunidades. Muito, muito, muito. Então, eu sempre digo para você, de novo, você tem que estar onde a estética acontece. Workshop, evento, congresso. Aí você fala assim, não, vou ouvir aquela palestra de novo. Ouve, porque dá que coloca um algodão de forma diferente, dá que apresenta um ativo diferente, dá que mostra um recurso diferente eletroterápico, você traz para o seu negócio, você avalia e traz para o seu negócio. É uma forma também de você inovar. Então, eu nunca deixei de aproveitar as oportunidades. Então, e nesse meio tempo, dando aula no Congresso Le Nouvelle Esthétique, que aconteceu lá em 93, no Rio de Janeiro, e ao longo dos anos, dando aula junto com o Guto Rovelski, que eu participei de todas as edições, ora como fazendo parte do comitê científico, ora como palestrante, ao longo da minha vida. E tive a oportunidade de, em 2002, com tudo isso que aconteceu na minha vida, de coordenar o Congresso de Estética da Hair Brasil. Durante 12 anos, a estética da Hair Brasil estava sob minha curadoria. Então, eu agradeço muito ao time da Hair Brasil, o Francisco, o Júnior, a Valesca, todo o Jefferson, o Estevanato. É um time de profissionais com os quais eu aprendi muito o que é fazer um evento. Sim. Eles têm um foco hoje na área do cabelo, mas durante um bom tempo com foco também na estética. E aí, num dado momento, dando uma palestra, como sempre, no evento da Le Nouvelle Esthétique, tinha lá uma coordenação, foi quando o Hugo já tinha vendido a marca para a GL Events Exhibition, né, que é hoje uma marca francesa. Estou lá dando uma palestra sob a coordenação, naquele momento, o 21º Congresso da Les Nouvelle Esthétique, que estava sendo coordenado pelo Senac Rio de Janeiro. Foi quando eu recebi a proposta, o convite, para, em 2003, fazer a curadoria do Les Nouvelle Esthétique Brasil. Eu já tinha encerrado meu contrato na Hair Brasil. Cheguei e falei com o Júnior, com o Francisco, os queridos. Eu falei, Júnior, estar na Le Nouvelle Esthétique, você sabe que é a minha menina dos olhos, eu sou muito grata. Eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre isso. Estou recebendo proposta para coordenar, fazer a curadoria do Le Nouvelle Esthétique. Ele falou, Fátima, faça aquilo que você é o teu sonho. E eu tive essa porta aberta da Hair Brasil para veredar para uma outra empresa, que é a GL Events, hoje Exhibition, que é a que coordena, que gere, que gesta, que cuida Les Nouvelle Esthétique, hoje Estética. Eu estou desde 2003, no 2013, né? 2013 no Estética. Nós estamos hoje seria a nossa 30ª edição, nós estamos fazendo a 28ª por conta dos 2 anos de pandemia. Sim. Então, desde então, eu faço a curadoria do Estética. Desde 2013. E aí, nesse meio tempo, eu acho que vou te contar um outro episódio interessante. Tempo aqui. Estava eu ainda numa reunião da Hair Brasil com o Júnior, com o pessoal todo, elaborando a nossa programação do último Hair Brasil, que seria o último, né? Que até então eu não sabia que seria o último da Hair Brasil para mim. Aí eu estou com a nossa coordenadora da Anhembi Morumbi, que sempre foi nossa parceira, que era a Andrea Belcaut, linda, querida. Nós estávamos numa reunião lá na Oscar Freire, onde eram os escritórios, onde são os escritórios, né, da Hair Brasil, e aí agora está na Padre João Manuel. Aí a Andrea, quando nós saímos da reunião, fomos para o elevador já para pegar o carro, a Andrea falou assim, mas Fátima, por que você não dá aula na Anhembi Morumbi? Eu falei, você nunca me convidou. Ela falou, está contratada. Pronto. E eu fui parar na Anhembi Morumbi. Naquela época, isso foi 2008, 2009, são 14 anos já que eu estou na Anhembi Morumbi. Então, eu fui parar na Anhembi Morumbi dessa forma, e aí ela falou, só que você vai ter que fazer um teste, porque é praxe fazer um teste para entrada na instituição. Lá fiz eu tremendo, dar uma aula na Anhembi Morumbi, meu Deus do céu. Dei uma aula para a professora Cristina Lepori, que é hoje a nossa coordenadora. Na época, ela era assistente da Andrea Belcaut, e aí eu ingressei na universidade.
em Anhembi Morumbi. Até então estou lá, já são 14 anos, completando agora, no começo do ano, completam 14 anos de universidade. E é uma instituição maravilhosa, Exatamente. né, E nesse meio tempo, depois que trabalhei com a mamãe aqui em São Paulo, eu te falei que eu sempre quis trabalhar com médico, e aí a mamãe me apresentou para duas grandes médicas, isso em 94. Eu estava com a mamãe na clínica, eu falei, mãe, eu preciso trabalhar com médico, eu preciso trabalhar sozinha, eu não quero mais ser auxiliar, não quero mais ficar tirando máscara, nem limpando pele, eu quero fazer o procedimento completo. Aí a mamãe falou assim, vou te apresentar para a doutora Suzana Scheinberg e para a doutora Luísa Kassab. E fui conversar com a doutora Suzana, aí eu levei meu currículo, ela falou, pode guardar esse seu currículo. Se vindo da Lola, não tem o que me mostrar. Eu falei, mas Suzana, olha, não tem o que mostrar no seu currículo. E ela é assistente direta do doutor Mário Greenblatt. E aí eu fui contratada. Na realidade, nós fomos parceiras durante 20 anos no consultório, trabalhei com ela. Qual que é a diferença, Fátima, de um profissional esteticista que trabalha em parceria com o médico? Você já vem falando desse tema desde 80 e tantos, né? Por que você entendeu que era muito importante essa parceria? E até hoje, você vê os profissionais de estética buscando esse tipo de parceria, ou você acha que isso já não tem mais, o profissional da atualidade ele já não quer mais esse tipo de parceria? Eu não saberia te afirmar e te dar uma porcentagem se esse profissional tem este objetivo como meta trabalhar com médico. Mas eu sei que a estética, hoje o profissional que trabalha com a estética é um cidadão, um profissional autônomo. Ele tem competência para gerir e gestar o seu negócio. A parceria com a área médica é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Então, tudo que eu sei de peeling, tudo que eu sei de laser, salvaguardando os limites de atuação, porque hoje eu não trabalho mais dentro do consultório com médico, eu trabalho sozinha. Então, eu sei que, como profissional autônoma, alguns procedimentos eu não faço, porque eu não tenho o respaldo médico, e qualquer intercorrência eu preciso do respaldo médico para entrar com medicamento para reverter, tudo, né? Então, exatamente. Então, eu não posso utilizar um corticoide, eu não posso um antibiótico, eu não posso aplicar um ATA, eu não posso aplicar um Gessner, coisa que no consultório com eles, sob a batuta e responsabilidade deles, eu aplicava. Sim. A aplicação dos lasers, eu aprendi a trabalhar com soft laser, com os lasers ablativos, quando eu fui estagiária no Albert Einstein durante 2 anos, que eu atendi pacientes sociais, ou seja, eram pacientes que não pagavam para fazer os procedimentos de laser, e eu também não ganhava para tal, mas eu aprendi. Isso foi muito gratificante. Então, às vezes, o profissional que vai para fazer um estágio, ele está preocupado também muito mais com o dinheiro. Eu estava preocupada em aprender, né? Estava preocupada em, de repente, fazer um diferencial na vida do cliente enquanto trabalhando com o médico. Então, o primeiro ponto que eu digo que trabalhar com o médico é um grande aprendizado. Segundo, respeito é enorme por aquilo que eles elegeram. Eu me lembro da Suzana em sala comigo, a própria Luísa Kassab, falava para mim, você é um desperdício na estética. Elas sempre falaram para mim, você é um desperdício na estética. Eu falei, não. Por que eu sou um desperdício na estética? Foi o que eu elegi. Eu não sou um desperdício na estética. Eu quero fazer aquilo que eu acho que eu posso e devo fazer, salvaguardando as questões legais. Eu vou deixar os pepinos e os problemas para vocês. Sim. E vocês, aquilo que eu puder colaborar e minimizar e promover bem-estar para o cliente é o que eu quero. Então, eu não sou um desperdício. Talvez eu vou fomentar e vou reforçar a importância das boas práticas. E eu acho que eu vou dar um respaldo técnico para vocês que as deixarão tranquilas com a minha prática profissional. Eu quero que vocês, e se puder me indicarem, para que vocês fiquem tranquilas com o meu exercício profissional. Sim, porque tem procedimentos que os médicos também não fazem, como, por exemplo, uma drenagem linfática. Não, né? Uma extração de um grão de milho. Eu cheguei a fazer inclusive, remoção de acrocórdon com o médico em sala. Eu não vou cortar esse acrocórdon do pescoço do cliente. Eu falei, mas vai firme que eu estou junto com você. Mas, assim, foi uma excepcionalidade. Sim. Foi uma excepcionalidade. E outra, você estava sobre uma supervisão desse profissional. Exato. Que ele tem
conhecimento e de respaldo jurídico Sim. para tomar determinados tipos de ações clínicas ali e de reverter possíveis intercorrências, né? Então, Por ali está dentro de exemplo, uma clínica. você aplica uma resorcina, você pode ter um paciente com parada cardíaca. Eu tenho que subir decúbito do cliente para aplicar uma resorcina a 30%, 40%, 50%. Se eu não tiver com o médico, como eu avalio uma falta de ar do meu cliente ao aplicar uma resorcina, mesmo sendo um pile antigo e que é efetivo? Como é que eu aplico um produto se, de repente, o cliente pode ter, em algum momento, por uma inalação, um choque anafilático? Se é que vai ter. Eu estou exagerando, Claro, tá? claro. Mas eu acho que isso me dá uma segurança muito grande nessa prática profissional. Mas isso é importante, Fátima, porque É. você falou uma coisa que eu também levo como lema. Aham. Aprendi isso com a minha mãe, né, que é uma profissional esteticista que me ensinou muito do que eu sei dessa área, que é essa história do menos é mais. Exatamente. E hoje a gente vê muitos profissionais, vamos dizer, a atualidade da estética muitas vezes, algumas pessoas querem aquela coisa que é mais agressiva, aquilo que é mais forte. Se não for forte, se não sangrar, se não a pele descamar muito, não vai dar resultado nisso, não estou fazendo nada. Então, essas questões de boas práticas que você frisa, e eu acho que é um dos seus lemas, né, dos seus nortes dentro da sua atuação profissional, acho que isso é muito importante, né, o profissional levar isso. Sem dúvida, Heitor. E você sabe que eu tenho tido a oportunidade, não só por minha conta, mas por conta do Estética, dos congressos a oportunidade que eu tenho de estar em eventos fora. Hoje está cada vez mais fazendo menos. Hoje cada vez mais se agride menos a pele. Hoje cada vez mais se trabalha de forma sequencial. Se trabalha muito mais sessões repetitivas com menos agressões. Olha as dicas, hein, galera? São muito importantes. Eu me lembro Ben Johnson, inclusive ele foi um palestrante nosso aqui no Estética. Eu tive a oportunidade de vê-lo num evento da Les Nouvelles em Los Angeles, e ele falava justamente isso. Nem sempre as peles têm a capacidade de autorreparação. Então, você precisa conhecer a pele para depois você veredar para atividades que possam agredir de forma controlada, prevista essa pele. Então, às vezes, o profissional está preocupado em agredir, está preocupado em injetar, está preocupado em eu vou ser muito, muito dura, fazer frostings excessivos, de forma que nem sempre você consegue uma autorreparação que é própria da pessoa. E você, às vezes, cosmeticamente, você não tem como reparar. Então, você pode veredar para uma cromia, você pode veredar para uma hipercromia e fica irreversível. E compromete a qualidade de vida, inclusive, dessa paciente, que pode gerar transtornos emocionais por uma alteração, vamos dizer assim, eu vou falar até brincando, uma desarmonização que você, numa boa intenção, quis harmonizar e não conseguiu. Claro. Eu estou falando na desarmonização no sentido amplo da não palavra. Só de Eu estou falando no sentido amplo, no sentido de eu quero um benefício para essa pele, então eu preciso entender biologicamente, fisiologicamente as necessidades, entender da morfologia, de como esse músculo, como essa pele se comporta sobre o esqueleto, uma anamnese bem feita. Eu preciso entender qual é a vida prévia, pregressa desse cliente com relação à pele, para que eu possa elaborar um programa, ou um protocolo, ou uma prática, ou uma sequência que seja de acordo com este paciente. De acordo com a necessidade. Com a necessidade desse paciente. Então, eu acabei de voltar de um evento agora, que nós tivemos aí há 10 dias em Nova York, que não se falou em agressividade. Se falou em trabalho frequente, repetitivo, para dar-se o tempo necessário para que a pele se autorrepare e você conhecer quais são as necessidades dessa pele. Então, o mundo nessa área cosmetológica está mudando. Assim como a gente pode falar também, historicamente, a gente falar que a Argentina foi a precursora da América do Sul da cosmetologia. E hoje a gente diz que a precursora e que está dando um elan diferenciado para a estética é o Brasil. Então, hoje o Brasil se destaca nas boas práticas, ele se destaca na linguagem fisiológica com que a gente aborda a estética quando vai lá para fora. Eu tive esteticista lá fora que perguntou para mim, mas para que eu preciso saber de mitocôndria? Por que eu preciso saber de reparação cutânea? Por que eu tenho que entender de comunicação celular?
Basta eu entender um pouquinho, minimamente, de produto cosmético, saber como ele se comporta sobre a pele e autuar. Eu não preciso saber de comunicação celular. E esse profissional que fez esse tipo de observação está completamente equivocado. Então, hoje, com o advento do técnico aqui no Brasil, do tecnólogo aqui no Brasil e do bacharel, são 3 formações que nos habilitam a trabalhar de forma magistral na estética. E não é demérito nenhum ser técnico, ser um tecnólogo, e não é suprassumo ser um universitário, porque você tem também universitários que não correspondem àquilo que estudaram, estão fazendo bobagem no mercado. Então, o que eu digo é que todos, eu não estou falando que são, eu estou falando que tem alguns em todas as áreas, em todas as formações, e que a gente pode se destacar, sim, com essas boas práticas, respeitando o exercício funcional da nossa profissão, respeitando aquilo que aquela pele necessita naquele momento. Claro que a gente tem que modernizar. Claro que a gente tem que buscar novidades, a gente tem que entender o que tem de novo no mercado e se eu me encaixo nesse que é novo no mercado. E se eu me encaixo no que é novo no mercado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aprofundar com raízes as mais profundas possíveis. Igual o coqueiro? Exatamente. Para ele crescer para o alto, primeiro ele cresce tudo para baixo. Exatamente. Criar raiz. E aí, depois que eu criei raízes, que eu pratiquei muito, eu vou começar a atender a família. Vou atender a melhor amiga. Atende a sogra. Eu sempre falo, atende a sogra. Se você está começando numa técnica nova, atende a sogra. E aí, você depois começa a veredar para o seu cliente. Você precisa ter um respaldo sério, argumentação farta, porque às vezes da argumentação, um bom firmeza, discurso, né? firmeza No tom da voz. voz, eu preciso ter a firmeza na destreza manual. Você não pode se comportar sob a pressão do cliente, e sim sobre o que você está vendo na pele do cliente. Exatamente. Você não pode sofrer pressão porque o teu vizinho está fazendo aquilo que você não faz. Ok, se a minha bolacha estatística no final do mês me dá como meu maior número de atendimentos é a limpeza de pele, eu vou esquentar a cabeça com outro procedimento? Eu vou cada vez mais me especializar na limpeza de pele. Se o meu procedimento é peeling de cristal, é nele que eu vou me especializar. Se o meu procedimento é intradermoterapia, é o meu forte, trabalha nele. Se o teu negócio é trabalhar os equipamentos, as criofrequências, os raifus, se especializa nisso. Mas antes disso, você precisa preparar a pele. Sim. Antes disso, você precisa conhecer muito a pele, para que, tempo a tempo, no momento oportuno, você comece a veredar por procedimentos com maior tecnologia, onde demanda uma pele mais preparada, uma pele mais hidratada, mais perceptiva, receptiva. Eu sempre conto, Fátima, isso aí, todos os eventos que eu faço, palestras, é a história da fazenda. Se você tem 2 fazendas que plantam pé de laranja e os 2 são irmãos, são vizinhos. Se você tem uma fazenda, aquele solo, teve um irmão que ele foi lá, ele não preparou o solo. Do jeito que estava a terra, ele foi lá, colocou um monte de semente lá. O outro irmão não, falou, vou esperar um pouquinho. Primeiro eu vou rastelar essa terra, eu vou adubar, eu vou colocar água aqui, regar essa terra. Aí depois eu vou plantar o pé de laranja. Quando começou a nascer, um irmão, o pé de laranja não nasceu, e quando nasceu era aqueles galinhos murcho, flor, aquela laranja que estava toda assim minguada, e já o outro irmão demorou um pouquinho mais, só que veio muitos frutos, com qualidade. Então essa é a diferença, preparar a pele para receber procedimentos pérfuro-cortantes, procedimentos que vão gerar minimamente invasivos. Exatamente. Eu acho que essa é a grande diferença para o sucesso nos resultados. Você sabe que eu acho também, isso que você está falando, me remete a uma palavra muito forte, que às vezes o jovem, com a fã da rede social, você quer uma resposta imediata, a gente quer ver o WhatsApp, o que está rolando, se alguém deu like, é tudo muito veloz. Sim. E a gente está muito rasteiro, né? Ser afoito, não dá tempo ao tempo dessa construção, nos leva a perder mais rapidamente. Total. Essa construção, ela demanda um tempo.
o tempo ele é necessário. Tanto é que a gente Exatamente. precisa de um tempo para a pele se reparar. Exatamente. A todo tempo a nossa pele está renovando. Exatamente. Então, eu vejo isso muito, Fátima. Eu sei que você também deve receber bastante pergunta nas suas redes sociais e também dentro da sala de aula. Por exemplo, assim, quanto tempo entre o intervalo entre uma sessão e outra? Cara, se a literatura está te dizendo que você precisa esperar de 21 a 28 dias, por que você não tem essa paciência? Por que você quer 15, quer 10, ou quer fazer uma sessão por semana? Uma vez, Fátima, eu fui no shopping com a minha mãe e aí tinha uma lugar que fazia sobrancelha. Aí ela foi lá, que tinha uma placa falando que lá fazia microagulhamento. E aí minha mãe chegou lá nesse lugar, eu não entrei, eu fiquei do lado de fora. E eu falei pra minha mãe, você é meio meio delegada, né? Porque ela chegou lá e falou, eu queria fazer microagulhamento, o que você acha da minha pele? Meio que querendo Provocando. entender, provocando. E aí a mulher lá que estava na recepção, sem determinadamente, falar, vamos agendar uma avaliação e tal, falou assim, olha, eu acho que na sua pele a gente pode fazer um pacote de microagulhamento, 10 sessões, né? Acho que vai ficar bem legal, vai dar um resultado para rejuvenescer. E aí ela falou assim, quantas sessões, de quanto tempo eu devo fazer isso? A gente faz um microagulhamento por semana. Isso há uns 6 anos atrás, esse fato ocorreu. E aí, a minha mãe se apresentou, falou, olha, eu sou esteticista também, eu não tô achando, não é certo essa forma com que vocês estão fazendo. Meio que deu, vamos dizer, uma chamada na realidade ali pro pessoal. Depois eu fiquei até morrendo de vergonha, né? Porque, falei, não precisava disso. Mas ela falou, Heitor, como isso? Isso não pode acontecer. Então, isso a gente vê, Fátima, pessoas que não se qualificam da forma correta, ou se qualificam, às vezes, não dão a total importância para o momento do estudo. Eu falei aqui esses dias recentemente num outro episódio que a pessoa ela já sai da faculdade ou do curso técnico, muitas vezes ela já entra já montando clínica, já entra trabalhando. Ela não dá tempo de, por exemplo, passar por um estágio, aprender, não ganhar nada mesmo, pensar realmente no aprendizado e depois partir para o mercado de trabalho. Verdade. Então a gente vê muitas pessoas na pressa e aí quando chega lá na frente, aí está mais fadado a ter intercorrências, mais fadado a ter dificuldades na hora do resultado. E aí depois vai viver reféns de tecnologias, de toda hora tendo que comprar um negócio novo, porque não sabe trabalhar com aquele básico, né, Fátima? Como, por exemplo, da limpeza de pele. Tem muita gente que nem faz mais limpeza de pele, acha que não é necessário. Né? É verdade. Então, assim, a limpeza de pele é algo tão importante na minha visão, tão importante em relação a melhorar a qualidade do tecido para receber qualquer Você outro prepara tipo o de terreno, procedimento. você prepara o terreno. É o terreno. Para tudo, né? Eu fico encantada. Quando eu falo da limpeza de pele, eu estou dando um exemplo que é um forte que eu tenho na clínica. Sim. Eu acabei veredando por esse caminho. Mas eu tenho outros procedimentos dos quais eu faço e alguns procedimentos dos quais eu tenho assistente que faz. Hoje em dia você faz mais o que de procedimento, Eu Fátima? muito mais facial. Eu vou muito mais para a parte de limpeza de pele, acne aos montes, porque eu tenho muita indicação médica. Legal. Muita indicação médica. A gente faz o microagulhamento, as hidratações, radiofrequência. E aí eu tenho a Bel que faz todos os tratamentos corporais. Hoje eu já me dou o luxo de não mais fazer massagem corporal, não faço mais. Desgastante É desgastante também, né? porque ao longo da vida Fisicamente. eu trabalhei muito, muito, muito com o corpo, né? Então, hoje eu posso até falar nos meus 65 anos, eu me dou o direito de eleger aquilo que, de fato, não que eu não goste do corpo, mas hoje eu tenho preferência por fazer facial, que me cansa menos e é o que eu gosto. Né? Então, a Bel faz, eu tenho gente que trabalha, então, assim, é muito, muito legal. Então, eu tenho a clínica de estética, né? São 42 anos de clínica, né? De atendimento. E aí, hoje, você se divide em quantas atividades, então Fátima? Nos auge dos seus 65 anos de idade. É verdade, dou conta e eu gosto dessa pressão, eu gosto desse desafio de estar sempre contra relógio. De vez em quando eu dou umas surtadas, fico doente, fico cansada, dou umas desaparecidas, mas eu tenho a Anhembi Morumbi, às segundas-feiras eu dou aula o dia inteiro, terças, quartas e quintas eu dedico à clínica, né, ao meu consultório, e sextas-feiras eu me dedico ao Estética. Isso há muitos anos. Quando eu não estou viajando de final de semana dando aula para alguém, dando palestra, enfim. Então, essa é a minha rotina. Eu trabalho muito, eu tenho
Meu dia começa às 7h, 7h30 da manhã. Eu estou em falta com a minha atividade física, que eu sempre gostei, mas realmente não tenho tido tempo, porque eu estou muito cansada, tenho estado cansada. E meu dia, às vezes, termina por volta de 9h30, 10h da noite. É um dia bastante puxado, Bem mas corrido. muito gratificante. Eu tenho gente que me ajuda, eu tenho gente em casa que me ajuda, gente na clínica que me ajuda. Então, para que eu possa chegar em casa, ter minha sopa, minha comida, minha vida, né? Mas eu gosto de casa, eu gosto de cuidar da minha casa, eu tenho meu cachorro, eu gosto de cozinhar, eu gosto de namorar, tenho um namorado maravilhoso. Então, assim, ó, tem Opa! tudo junto, né? Que E eu legal. acho que a gente caminha, cuidar, eu acho que é sempre importante a gente cuidar da vida espiritual. A vida ela é sistêmica, Ela é né, sistêmica, né? Cuidar da vida emocional, sentimental, profissional, familiar. Então, eu tenho uma neta de 3 anos, minha filha mora no interior hoje, então está mais difícil de eu estar sempre no interior. Mas, assim... Ainda mais porque você tem essa vida agitada, exatamente. né? Não é uma avó que está lá fazendo um bolinho esperando a neta. Não, se você chegar disser que qualquer- domingo eu estava no show de rock no Parque Ibirapuera, você acredita? Eu estava no É uma blues. vovó meio Rita Lee, né? Eu estava no Blues and Jazz, num evento da Samsung maravilhoso que Legal. teve no Parque Ibirapuera. Então, assim, eu estou sempre muito antenada, porque eu gosto de música, eu gosto de dança, gosto de espetáculo, de cultura, de teatro. Então, assim, eu tento me desdobrar para poder participar um pouquinho de tudo e que seja... que engrandeça a minha vida pessoal e que eu possa irradiar o que eu tenho de melhor para o outro, né? Sim. Então, eu sou um profissional cuidador do outro. Que legal. Eu sou um profissional que olha para o outro. Eu sou um profissional que eu não escondo o leite nem guardo o segredo para mim. Eu sempre aprendi com a minha mãe, profissionalmente, que quanto mais você compartilha conhecimento, quanto mais dicas você dá, o cara lá de cima te promove mais descobrimentos lei aqui da embaixo. atração, né? Então, eu não tenho... Eu digo assim, não põe a bolsa no chão. Eu ponho no chão, sim, porque dá que brota aqui no chão. Então, assim, a minha vida é um brotar constante, Ô, né? Fátima, e uma coisa aqui para a gente já tá finalizando também, mas eu queria saber disso aqui, saber qual a sua percepção sobre isso. Você começou lá na estética em 1989, 80, e você muita coisa aconteceu. Hoje em dia, você, para mim, eu não poderia passar esse episódio sem falar disso, mas para mim você, primeiro, é uma grande inspiração. Segundo, nós temos uma história com você que em 2000, quando eu entrei na estética, que eu trabalhava de venda dentro das feiras, eu olhava você e aí eu falava assim. Primeiro eu via muito no Facebook, porque eu ainda não frequentava os eventos. E eu via vocês, assim... uma das coisas que eu comecei a fazer, eu comecei a seguir vários profissionais. Tudo que era professor, eu seguia. Gente importante da área. E eu olhava assim, vocês falavam... Meu, que legal. Será que um dia eu vou conhecer essas pessoas e tal? E aí chegou em 2016... ou 17, se eu não me engano, nós estávamos dentro de um evento e eu conheci você. Na verdade, eu trabalhava na Adélia Mendonça e você passando ali pelo pavilhão e tal. E aí eu pedi para tirar você conversando com ela e tal. E eu assim, garotinho ainda, mais tímido, mas já sabe aquela vontade. E eu vi ali uma oportunidade de conversar com você, pedir para tirar uma foto. E eu lembro que eu tenho essa foto ainda até hoje. E para mim, você é uma pessoa assim que está muito em outro patamar de história, de legado, de importância para o nosso mercado. E como que você se sente hoje? Você tem essa percepção que você é realmente uma sumidade dentro do mercado? Você sabe que não. Eu sou muito humilde. A minha vida é um aprendizado constante. Tem muita coisa que eu não faço, tem muita coisa que eu não sei. Tem muitas técnicas que eu me surpreendo com essas meninas, com você, com tanta gente fazendo tanta coisa, produzindo tanto trabalho científico, tanta informação, tanta novidade. Michele Meleque, o Rafael, a Mariana, a Carla Leone. Eu acho que eu vou ser injusta, porque é muita gente Sim, boa. sim, Você, a Pamela, a Jaque, é muita gente boa, fazendo muita coisa boa. As pessoas às vezes falam isso para mim, eu me sinto honrada, mas às vezes eu fico até um pouco constrangida quando me falam isso, porque
Eu não tenho essa percepção de mim, porque eu sou uma pessoa muito simples. Sim. Eu venho de uma família muito humilde, de uma família muito forte espiritualmente, religiosamente. Eu venho de uma família de bisavó cabeleireira, lá na Espanha. Depois a minha avó que tocava castanhola com meu avô. Minha mãe que veredou para essa área, que juntávamos todo mundo no dia de domingo a tocar castanhola, a tocar violão com meu avô, com meus avós. A minha mãe e minha tia a falar de ácido glicólico na hora do almoço, que a gente não aguentava mais falar de cosmético, porque era o papo da hora do almoço. Meus pais, a família não aguentava mais ouvir falar de cosmético, mas assim, eram papos muito fortes, familiarmente falando. E eu digo que a família é um alicerce fundamental na minha vida. E eles me mostraram que as coisas que vêm acontecem, talvez aconteceram por merecimento. Por construção, porque eu estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo. E elas foram acontecendo desde menina. Eu me lembro das dificuldades, eu sempre fui gorda, eu sempre fui grandona, eu sempre fui a última da fila, eu sempre fui aquela que intermediava namoro para os namorados, eu, assim, meio patinho feio. Isso foi se transformando, mas não me deixou... E você se tornou protagonista. Não, talvez sim, mas não me deixou... Isso, vocês falam, e me deixa muito surpresa quando vocês falam. E eu falo assim, como é bom ter amigos, né? Porque o amigo fala isso. E na verdade, isso é uma percepção que a gente tem mesmo, porque pela sua história, pela sua vivência, pela sua importância, pelo aquilo que você passa para nós, com essa questão das boas práticas, como essa questão de hierarquia, por exemplo, um respeito muito das grande. questões médicas, isso é muito importante. Eu sempre falo assim, eu vou ser um Hugo Turovelski da vida, eu, Heitor, vou ser uma Maria de Fátima da vida, eu me vejo em vocês, em estar assim, chegar aos seus 60, 70 anos, o Hugo, acho que dá já quase os seus 80 anos, né? Está ali ativo, postando, falando do mercado, está ativo dentro do mercado, porque assim, quando você tem um propósito, né, Fátima, você não tem essa questão de preguiça, medo, tempo ruim, chuva, frio, e isso esse tipo de inspiração que vocês trazem pra gente. Eu acho que aos olhos externos, né, esse sucesso às vezes que as pessoas enxergam na gente, para mim ele me move para um caminho de que eu tenho que continuar buscando, que é o que eu acredito. Exatamente. Ele não me faz não olhar para aquele que está começando. Ele não me faz parabenizar aquele que eu fico assim surpreso com a competência profissional. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em falar assim, Heitor, quanto eu te admiro profissionalmente, pessoalmente. Eu consigo e gosto de elogiar os meus pares de forma verdadeira. Então, talvez eu pudesse estar milionária se tivesse veredado por um caminho de arrogância, quero só para mim, eu sou a bola da vez, e eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu vou parar, vou falar, vou abraçar, vou ter tempo para todos. E eu sempre tive tempo para todos, para minha família, para o meu cliente, para minha filha, para minha neta, para os meus alunos. E eu não meço esforços. E, às vezes, até deixo de cuidar de mim, deixo de olhar para mim, para olhar para o outro. Mas isso eu acho que é a minha missão. Eu acho que é a missão de educadora que eu tenho. É a missão que eu abracei lá atrás, quando eu subi no primeiro palco do Colégio Arquidiocesano, quando a professora Heloísa, eu lembro dela, ela faltou porque ela estava muito resfriada, e ela deixou lá um caderno, uma determinação do que eu tinha que escrever na lousa para os alunos. Porque, até então, o meu papel era fazer desenho, passar no mimeógrafo, fazer cópia de mimeógrafo, auxiliava era levar as crianças ao banheiro, era levar as crianças para o parquinho, era levar as crianças para a educação física.
E eu, de uma forma muito grata, fiz isso. E me sentia ao máximo quando entrava na sala dos professores. Porque eu, como auxiliar, eu podia entrar na sala dos professores. Então, eu tive a honra de ter uma bolsa de estudos no Arquidiocesano, na época que o papai sofreu acidente. Eu te estudei com bolsa de estudos na faculdade. E lá na faculdade eu voltei para dar aula para a terceira idade sem cobrar uma hora a aula. Dei aula na PUC, eu dei aula em muitos lugares. Eu tenho uma honra de ter participado, de ter dado aula no primeiro curso da terceira idade universitário da Pontifícia Universidade Católica aqui em São Paulo. Fui chamada por um professor que me viu dando aula na Faculdade de Educação Física, no qual eu devolvi a gratuidade que eu tive enquanto eu estudei para a faculdade. Então, assim, a gratidão move a minha vida ao longo da minha vida e ao longo da minha família. Então, nós somos hoje o que somos, porque somos gratas a tudo, e agradecer ao meu pai pela valentia do homem que ele foi, a firmeza, a determinação da minha mãe, o quanto ela ainda fala assim, passa batom, por que você vai com o cabelo preso? Está horrível esse cabelo preso. Troca o brinco. Ela fala, se ela me ver hoje, ela vai falar assim, por que você foi com o cabelo preso? Então, assim, ela continua, aos seus 84 anos, viva, feliz, radiante, criativa. Então, é um modelo bem forte de vida, é a minha família e a estética que é o que me move. Então, eu me divirto com a estética, me divirto com o rock, me divirto com a dança, me divirto com tudo que eu faço na minha vida. Eu acho que se a gente não se divertir com aquilo que a gente elegeu, já imagina você chegar segunda-feira no teu trabalho e falar, poxa vida, eu vou ter que atender mais um cliente. E eu não, chego e falo assim, vou atender mais um cliente. Ainda bem que ele me segue. Então, eu acho que a vida está sendo um presente para mim. E eu estou feliz da vida, porque, além de tudo isso, eu tive a oportunidade de organizar uma coleção de livros da Difusão Editora. Verdade. Que foi um presente para mim. Você é a escritora desses livros? Eu sou escritora e sou organizadora. Em 2013... uma editora vasculhando a rede social, estava atrás de um professor com uma veia acadêmica, com uma veia pedagógica, e essa pessoa que eles foram buscar, acabaram caindo no meu currículo, e aí veio a Michele Aranha, que hoje mora nos Estados Unidos, tem a Difusão Editora, me chamou para organizar todo o compêndio. Somos em 61 autores, que escrevemos cada um, dentro da sua expertise, um capítulo. Eu tenho 2 capítulos escritos, então nós temos aí 6 livros, então eu sou muito grata à Difusão Editora. Hoje eu tenho um ISBN da Biblioteca Nacional, eu tenho meus livros editados. Eu tenho publicação no Chile, eu tenho publicação na Argentina, eu tenho prefácio de livro na Argentina, e agora, mais recente, eu tenho um capítulo de um livro americano. Me chamaram para falar sobre empreendedorismo e a história da minha vida num livro chamado Experts Globais, Mundiais. Eu faço parte de um hall de 16 países, eu sou representante brasileira, falando do que é estética no Brasil, do que foi minha vida. A gente lançou o livro há 10 dias, nos Estados Unidos, em inglês e espanhol. Eu estive dando aula nos Estados Unidos, em Boston, vou estar em setembro também dando uma aula. Em função dessa publicação que a gente teve, eu estou muito honrada, e Dallas Bailey me chamou. Então, assim, tudo começou, essa parte de edição de livros, com a Michele Aranha, da Difusão Editora, e eu tive aí grandes autores junto comigo. Eu sou muito grata a todos eles. A gente está sempre renovando, repaginando. Você vai fazer parte também, logo, de novas edições. Opa! Sim, a gente está modernizando a nossa obra. E esse agora nos Estados Unidos, que foi uma honra também participar. Então, assim, eu acho que eu já plantei uma árvore, já tive uma filha e já escrevi um livro. Eu acho que vai fazer cada vez mais sucesso. Tem muita vida pela frente. Não vai terminar essa frase, não. Galera, que papo sensacional. Fátima, só gratidão por ter você aqui. Eu me sinto extremamente honrado por tudo que você representa para a nossa área, e por ter aceitado esse convite de tão pronto, assim, desejo, e vir aqui com essa sua energia que é ímpar, né, participar desse projeto que é o Pod Estética. E aí eu sempre faço aqui, né, falando pro pessoal,
para a gente finalizar com uma frase, mas antes eu quero só relembrar e agradecer os nossos patrocinadores aqui, PHC Academy, nossa escola de cursos online que oferece cursos de especialização para o profissional de saúde estética. Também quero lembrar da Brilhe Sua Marca, a empresa que ajuda você a colocar sua marca em evidência, brilhar com brindes personalizados, independente da quantidade que você quer fazer. E também da ABM Marcas e Patentes, a empresa aí que pode ajudar você a proteger a sua marca, a registrar a sua marca, para que você não tenha nenhum tipo de problema quanto a isso. Fátima, e aí eu gostaria que você finalizasse com aquilo que te move, com aquela sua frase. É assim, aquilo que me move é o sonho Pode que colocar o microfone mais aqui para sim. falar para o pessoal. Aquilo que me move é o sonho que eu ainda continuo construindo. É o propósito da tua vida. Acredite no teu propósito. E quando você acredita no teu propósito, tem aí, independente da crença que você tenha, o universo conspira a teu favor. Faça as coisas acontecerem. Planeje, planifique, coloque metas, coloque datas, coloque períodos. Daqui quanto tempo eu quero estar aonde? Faça o teu sonho acontecer, porque o sonho ele fica lá em cima na nuvem. E na nuvem ele não rola, pé no chão, cabeça voando um pouquinho. Propósito. Se cerque de pessoas que possam e que acreditem em você. Cerque-se de boas pessoas. Esteja nos eventos. Esteja em todos os eventos. Se aprofunde no conhecimento. Eleja, de repente, algo que de fato você acredite e goste, porque você vai fazer com muito amor, com muito carinho. O olho tem que brilhar quando você trabalha nessa área. Propósito, planejamento, que o teu sonho com certeza se realizará. Desejo um ano maravilhoso para todos vocês. Que o Pod Estética seja algo que possa agregar muito valor à tua vida. Acompanhe o Heitor. É um menino especial. Tem muito para aprender com ele. Feliz de estar aqui e honrada pelo convite. Grata pela tua amizade. Um beijo na tua mãe. Beijo nas nossas mães. Né? Elas são especiais. Fique com Deus. Um beijo. É isso aí, galera. Que sensacional. Então, mais uma vez, foi um episódio para mim muito marcante. Esse aqui, pode ter certeza. Todos são especiais, mas esse para mim tem um quê diferente, tá? E a gente é isso. Se inscreve nesse canal aqui, ativa sempre as notificações, deixe seu comentário, feedback aqui do nosso episódio de hoje. Também deixe sugestões de outras pessoas que vocês querem ver aqui batendo esse papo comigo no Pod Estética. E é isso aí, galera. Episódio foi muito top. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!